Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da humanidade, as pirâmides. Desde o Antigo Egito até os dias de hoje, essas estruturas impressionantes continuam a fascinar e a intrigar a humanidade. Mas como foram construídas? Qual foi o seu propósito original? E como ainda conseguem guardar segredos até mesmo para os arqueólogos mais experientes? Venham comigo nesta jornada pelos mistérios das pirâmides e descubra algumas das teorias mais surpreendentes sobre essas maravilhas da antiguidade. Aperte o play e vamos começar! As pirâmides foram construídas pelos antigos egípcios como túmulos para os faraós e outras figuras importantes. Elas eram consideradas sagradas e eram vistas como um lugar onde o faraó poderia ser enterrado e continuar a governar o país no além. A crença era de que o faraó precisaria de todas as suas possessões e de uma estrutura grandiosa para a sua vida após a morte. Para os egípcios, a vida após a morte era muito importante e as pirâmides eram construídas para garantir que o faraó tivesse uma vida confortável e pudesse continuar a exercer o seu papel de governante. As pirâmides eram construídas de forma a ser capazes de resistir aos elementos e durar por séculos. Elas eram frequentemente construídas em locais visíveis e eram decoradas com inscrições e esculturas que contavam a história do faraó e suas realizações. Além de serem túmulos, as pirâmides também podiam ser usadas como templos para cultos religiosos. Algumas pirâmides também foram construídas como observatórios astronômicos, e outras foram usadas como centros administrativos. Em resumo, as pirâmides desempenhavam várias funções na antiga sociedade egípcia, incluindo religiosa, política e funerária. Como as pirâmides foram construídas é um dos grandes mistérios das pirâmides. Venha explorar os mistérios das pirâmides com a gente. Dê um like no nosso vídeo e se inscreva para mais conteúdo interessante sobre a história antiga. Juntos, podemos desvendar os segredos dessas construções fascinantes. Iremos falar agora sobre as principais teorias da construção das pirâmides. A teoria de que as pirâmides foram construídas com a ajuda de extraterrestres é uma teoria da conspiração que sugere que as antigas civilizações egípcias não teriam sido capazes de construir as famosas pirâmides de Gizé sem a ajuda de seres de outro planeta. Esta teoria é muitas vezes apresentada como uma explicação para o fato de que as pirâmides foram construídas com tanta precisão e perfeição, e que os antigos egípcios não teriam sido capazes de alcançar tais níveis de engenharia e arquitetura sem a ajuda de tecnologia avançada. No entanto, esta teoria é amplamente considerada como uma explicação falaciosa e não científica pelos especialistas em história antiga e arqueologia. As pirâmides foram construídas há mais de 4.500 anos atrás pelos antigos egípcios, que eram uma civilização altamente avançada e capaz de realizar grandes feitos de engenharia e arquitetura. Eles utilizaram técnicas avançadas de construção, como a utilização de bloques de pedra gigantes e a criação de rampas para transportar os bloques de pedra até o topo das pirâmides. Além disso, os antigos egípcios também eram mestres na observação do céu e no uso da geometria para a construção de estruturas precisas. Em resumo, a teoria de que as pirâmides foram construídas com a ajuda de extraterrestres é amplamente considerada como uma teoria sem fundamento científico e não é aceita pelos especialistas em história antiga e arqueologia. As pirâmides foram construídas pelos antigos egípcios, que eram uma civilização altamente avançada e capaz de realizar grandes feitos de engenharia e arquitetura. Há algumas teorias que sugerem que as pirâmides egípcias foram construídas com a ajuda de tecnologia avançada, mas essas teorias não são amplamente aceitas pela comunidade científica. A maioria dos especialistas concorda que as pirâmides foram construídas com mão de obra humana, usando ferramentas e técnicas simples, mas eficientes. A construção das pirâmides egípcias é um dos maiores mistérios da arquitetura antiga. As pirâmides são enormes estruturas de pedra que foram construídas há mais de 4.000 anos, e ainda hoje continuam a fascinar e a desafiar os cientistas e os engenheiros. A pirâmide mais famosa é a Grande Pirâmide de Gizé, que foi construída no Egito há cerca de 4.500 anos e é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A teoria de que as pirâmides foram construídas por escravos é uma das explicações mais conhecidas e controversas para a construção dessas famosas estruturas na antiguidade. De acordo com essa teoria, os faraós egípcios teriam usado escravos para construir as pirâmides, em vez de trabalhadores livres ou profissionais.
Essa teoria é baseada em algumas evidências históricas e arqueológicas, incluindo inscrições e documentos antigos que mencionam a utilização de escravos na construção de grandes obras, bem como a descoberta de túmulos de trabalhadores que sugerem condições de trabalho duras e desumanas. Alguns estudiosos também argumentam que as pirâmides foram construídas muito rapidamente e que, portanto, é pouco provável que tenham sido construídas por trabalhadores profissionais ou voluntários, que teriam exigido condições mais favoráveis. No entanto, essa teoria é amplamente controversa e é contestada por muitos outros estudiosos e especialistas. Alguns argumentam que a construção das pirâmides foi um esforço conjunto de trabalhadores profissionais e voluntários, e que a utilização de escravos na construção dessas estruturas é exagerada ou distorcida. Outros argumentam que as evidências arqueológicas são inconclusivas ou insuficientes para sustentar a teoria de que as pirâmides foram construídas por escravos. Em resumo, a teoria de que as pirâmides foram construídas por escravos é uma explicação amplamente discutida e controversa para a construção dessas famosas estruturas antigas. Enquanto alguns estudiosos acreditam que essa teoria é consistente com a evidência histórica e arqueológica disponível, outros argumentam que ela é insuficiente ou distorcida. Desde o final do século XVIII, muitas descobertas importantes foram feitas sobre as pirâmides egípcias e sua construção. Aqui estão algumas das descobertas mais importantes que foram feitas nos últimos anos. Túneis e câmaras escondidas. Em 2018, uma equipe de arqueólogos descobriu uma série de túneis e câmaras escondidas na pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Essas câmaras incluem uma grande câmara de granito com cerca de 30 metros de comprimento, que foi encontrada a cerca de 40 metros abaixo do topo da pirâmide. Os arqueólogos acreditam que essas câmaras poderiam ter sido usadas para armazenar tesouros ou outros itens importantes. Técnicas de construção. Em 2002, um grupo de arqueólogos descobriu uma série de marcas de nível de água na base da pirâmide de Quéops, o que sugere que os antigos egípcios poderiam ter usado técnicas de nivelamento para construir a pirâmide. Além disso, em 2018, um grupo de arqueólogos descobriu que os antigos egípcios poderiam ter usado uma mistura de gesso e água para preencher os espaços entre os blocos de pedra na pirâmide de Quéops, o que teria ajudado a mantê-los no lugar. Métodos de transporte. Em 2016, um grupo de arqueólogos descobriu evidências de que os antigos egípcios poderiam ter usado carrinhos de mão para transportar os blocos de pedra da pedreira até o local da construção da pirâmide. Eles também encontraram evidências de que os antigos egípcios poderiam ter usado rampas de terra para transportar os blocos de pedra até o topo da pirâmide. Em resumo, as descobertas recentes sobre a construção das pirâmides egípcias têm fornecido mais informações sobre as técnicas e métodos que os antigos egípcios usaram para construir essas estruturas impressionantes. No entanto, ainda há muito o que aprender sobre como essas pirâmides foram construídas e o que elas representam na história da humanidade. Em resumo, as pirâmides são uma das mais fascinantes e enigmáticas estruturas arquitetônicas da história da humanidade. Ainda hoje, muitos mistérios e teorias envolvem as pirâmides, incluindo a ideia de que foram construídas com a ajuda de extraterrestres ou que possuem propriedades sobrenaturais. No entanto, apesar dessas teorias não serem cientificamente comprovadas, elas continuam a fascinar as pessoas e a despertar a curiosidade sobre as pirâmides. Mesmo assim, é importante lembrar que as pirâmides foram construídas pelos antigos egípcios, uma civilização altamente avançada e capaz de realizar grandes feitos de engenharia e arquitetura. Continuar estudando as pirâmides e aprendendo mais sobre elas é uma forma de respeitar e homenagear os antigos egípcios e sua herança. Portanto, ao explorarmos os mistérios das pirâmides, devemos sempre fazê-lo com respeito e responsabilidade, lembrando que estamos tratando com uma parte importante da história da humanidade.